Teremos batismos agora na próxima terça-feira, dia 25, às 14h30, nesta casa de oração. E depois, no dia 6, será também sábado, 18h30, novamente nesta casa de oração. No dia 29, haverá culto para jovens, aqui também nesta casa de oração. E no dia 5, Jabaquara e Vila Formosa. Vamos ter também, no dia 7 do próximo mês, domingo às 14 horas, aqui, nesta casa de oração, e também no Jardim Independência, a Santa Ceia Geral, que é do setor centro, incluindo agora o Brás também. Vamos ter também reunião para a mocidade, que essa reunião será como é este culto aqui hoje, online, no dia 30, no domingo, às 14 horas. Será transmitida a partir desta casa de oração com o comparecimento presencial apenas da mocidade do setor centro, porque não caberia toda a mocidade aqui no setor geral da capital. As reuniões de jovens e menores no período da manhã serão realizadas normalmente. As que for no período da tarde deverão ser alteradas para amanhã ou canceladas. E anunciamos a coleta especial para a obra da piedade, que está indo desde o dia 22 e irá até o dia 24 deste mês, atendendo esta coleta especial da piedade, nível Brasil, conforme circular 239 deste ano de 2025. E anunciamos a coleta também normal, que a Irmandade conhece, que é a única, que atende também a piedade, viagens, manutenção e construções de casa de oração. Agora, irmãos, o Senhor tem trazido avante de apresentar a Irmandade, que já de algum tempo tem se notado a necessidade. Eu vou ler aqui, então, pedindo à Irmandade paciência para ouvir, pois é coisa que faz parte da nossa vida espiritual. Ela trata este assunto sobre a heresia doutrinária. A heresia consiste em princípios e ensinamentos doutrinários contrários aos que nos foram transmitidos pela palavra, com respeito à fé. Desde os primeiros tempos da manifestação da graça do Senhor Jesus, houve o surgimento de heresia. A verdadeira doutrina que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, a ela nada se pode acrescentar ou diminuir. Desde o início da revelação da graça do Senhor Jesus, tanto entre judeus quanto gentios, surgiram as divergências apresentadas pelos judeus que exigiam dos gentios convertidos o cumprimento da lei de Moisés. Essa exigência trouxe grande incômodo aos apóstolos, que viam nos novos convertidos o risco de serem contaminados com preceitos que nem mesmo os judeus que detinham as promessas conseguiam cumprir. Os apóstolos também reagiram contra as manifestações heréticas que os judeus apresentavam ao povo, como se pode ver nas cartas, principalmente as escritas pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Romanos 3, verso 28, diz o apóstolo Paulo em sua conclusão: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Antes, estabelecemos a lei. É necessário saber que a lei foi dada por Deus através de Moisés, para que o povo de Israel se mantivesse fiel a ele. Porém, não houve a fidelidade esperada. Em Mateus capítulo 16, verso 6, o Senhor Jesus advertiu os discípulos dizendo: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus. A princípio não entenderam, mas depois que foram esclarecidos, compreenderam que o Senhor lhes falava acerca da doutrina dos fariseus. Foi por causa da heresia que o povo antigo pereceu, praticando o que a palavra condenava, e deixaram de crer nela, tornando-se, portanto, incrédulos. Aí vem então o perigo da incredulidade e da apostasia. A incredulidade impede a pessoa de aceitar integralmente a palavra de Deus, e como consequência vem a desobediência. Todos os preceitos de Deus se tornam conhecidos através da fé, que faz a pessoa crer naquilo que ouve, sabendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Podemos entender que, se esperamos alguma coisa que não vemos, é certo que havemos crido. De outra maneira, sequer esperaríamos, pois para esperar foi preciso crer. É necessário saber que, quando cremos naquilo que de Deus ouvimos, certamente aceitamos, pois caso contrário teríamos rejeitado. Com respeito ao crer, sabemos que crer é dom de Deus, pois foi através dele que recebemos e aceitamos a graça que nos foi concedida. Quando falamos sobre o perigo da incredulidade, isso ocorre porque, ao ouvirmos a palavra de Deus e não cumprindo o que nos é dito, provamos que não houve aceitação plena, isto é, cremos de forma parcial e, consequentemente, não cumprimos, gerando, portanto, a desobediência. O motivo pelo qual muitos que saíram do Egito e não puderam entrar na terra prometida foi a incredulidade. A história do passado mostra que grande parte do povo de Israel, que não creu nas palavras e mandamentos, não entrou na terra prometida e pereceu no deserto. E isso nos mostra que agora também os chamados na graça e que são fiéis também perecerão no deserto, que é o mundo. Que não são fiéis também perecerão no deserto, que é o mundo. Aceitar a palavra de Deus e seus mandamentos depende exclusivamente da pessoa, ainda que possa haver sido predestinada à salvação. O Senhor Jesus não ocultou que a salvação depende da fidelidade e obediência e não simplesmente de fazer parte da multidão. Em Apocalipse 21, verso 8, disse o Senhor Jesus: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Ora, a segunda morte ocorre aos que foram ressuscitados com Cristo e, não sendo fiéis, perderam a vida eterna por haver cometido os pecados acima mencionados. Entende-se claramente que não é só por ser predestinado e chamado, mas por ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo, permanecendo fiel para ser com Ele glorificado. Por isso ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel a Deus depende da pessoa que tem livre escolha para ser fiel ou não. Porém, se quisermos ser fiéis, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vemos um exemplo em Mateus 19, verso 21, quando o Senhor Jesus disse ao mancebo rico, o qual cumpria todos os mandamentos, porém lhe faltava uma coisa, dizendo: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Assim a nossa perfeição vem quando cremos na palavra e obedecemos, sem faltar em coisa alguma, não nos conformando apenas por havermos sido chamados, pois sabemos que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ninguém jamais pense que, pelo fato de ser predestinado para a vida eterna, uma vez chamado e batizado, tem garantia a vida eterna. De fato, ela nos é garantida se a Ele formos fiéis. De outra maneira, disse o Senhor Jesus em Lucas 21, verso 34 e 35, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Entendemos, portanto, que a heresia foi o primeiro instrumento usado pela serpente quando falou com Eva, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Foi nesse momento que a serpente, através da heresia, levou a mulher a crer nas suas palavras e tornar-se incrédula, descrendo na palavra dita por Deus, dando a origem ao pecado e à morte. Convivemos com heresia todo o tempo, quer pelo que vemos, quanto pelo que ouvimos, sendo, portanto, necessário que em nós haja o dom do discernimento, para conhecermos a origem das coisas que a nós se apresentam. Os exemplos contidos nas cartas apostólicas mostram claramente a evolução do mal através da heresia, incredulidade e, consequentemente, a apostasia, que é o abandono da crença na palavra. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo advertia a Timóteo sobre a apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Já se vê o cumprimento das profecias contidas nas cartas apostólicas quanto ao desvio da sã doutrina. Mas procuremos cumprir o que nos é determinado pelas Escrituras, evitando contender com quaisquer que sejam. Antes sejamos mansos para com todos, aptos para ensinar, sofredores, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dê arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Finaliza, exortando a Timóteo, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. O povo de Deus vive momentos difíceis, tanto pela evolução e propagação de todo tipo de males e violências, quer sejam na vida presente, quanto também espirituais, necessitando de um atendimento mais próximo, para que não percam o ânimo. Há uma forte manifestação de heresias doutrinárias que permeiam a vida de nossa irmandade, e principalmente a mocidade, tanto através de sua formação acadêmica, quanto principalmente por pessoas que se apostataram da fé e anunciam novidades que somente servem para deturpar a fé daqueles que procuram afastar-se do mal. Ora, sabendo que já há muitos que se enfraqueceram e perderam o ânimo em congregar, dediquemos mais atenção à nossa irmandade e mocidade, através de conselhos doutrinários, sem nos prendermos a novidades e ensinos contrários à palavra, que não somente cansam os ouvintes, mas também os afastam do interesse em seguir a verdadeira doutrina de Cristo, que disse a seus discípulos em Mateus 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, a fidelidade a Deus depende somente da crença pela fé, a qual deve ser anunciada, pois sem fé é impossível agradar-lhe. Vigiemos, portanto, e sejamos sóbrios, sempre abundantes na obra do Senhor. Termina aqui esta carta destinada à nossa irmandade. É o que Deus deu a graça, irmãos, de se apresentar, para que o povo saiba que há um cuidado do ministério com relação a toda a nossa irmandade, para não se contaminarem com aquilo que existe hoje de forma abundante em todo lugar. Muitas pessoas, mesmo no nosso meio, trazem novidades que deturpam a nossa fé. Que Deus guarde a todos nós, para que consigamos ser firmes e abundantes na graça do Senhor. Deus seja louvado. Chamemos um hino.